Eu, realmente, sou o Eggman. Criado por Stupid Teork. Episódio 9, Algumas conversas. Quando recuperei a consciência depois de desmaiar, esperava estar em uma cama de hospital, sendo examinado por uma enfermeira, não acorrentado pelos meus membros e intestinos a uma mesa elevada em um quarto sem janelas e com uma luz minúscula. Sim, ninguém gostava de Eggman, mas quem negaria a um homem ferido, que, para registro, se machucou protegendo uma vila? Protegendo de sobras de seu exército, mas protegendo mesmo assim a atenção médica de que ele precisava gravemente. Oh, quem eu estava enganando, qualquer um em Mobius faria isso. Por outro lado, eu claramente tinha sido tratado por médicos, com os ferimentos de bala costurados e o braço engessado. Que ainda estava acorrentado apesar de estar quebrado, mas então, eles provavelmente queriam ter certeza de que eu não escaparia quando se eu acordasse. Mas, como descobri, quem me acorrentou só levou em conta o quão forte eu era antes de eu tomar o lugar de Eggman, não depois, o que descobri quando arrebentei uma das correntes que me seguravam sem me esforçar. Sim, física do mundo dos desenhos animados, e Eggman era forte mesmo sem músculos, mas ainda assim. E então Sonic apareceu. Eggman. Sonic disse com um sorriso quando me viu de pé e terminando de tirar as correntes de mim, aparentemente não se importando que eu fosse tecnicamente um prisioneiro escapando do confinamento ou algo assim. Você finalmente acordou. Sim, e por algum motivo, alguém achou apropriado acorrentar um homem que quase morreu. Eu respondi antes de olhar ao redor. Onde diabos eu estou? Isso não pode ser um hospital. Estamos no QG da restauração. Restauração, o que sobrou da resistência. Eu sabia deles. Os Rabbids e os Shotix me contaram sobre o grupo, e de fato os primeiros eram membros honorários, e os últimos membros que viraram associados por causa do Vector e do dinheiro, que se encarregou da reconstrução da sociedade de Mobius depois do que aconteceu durante Forces.
Eu tinha pedido especificamente para Floral Forest não revelar minha presença a eles, mas quanto aos Showtics, eles realmente se esqueceram de informá-los, preferindo simplesmente me observar de longe. Ainda assim, eu duvidava que eles tivessem uma ala hospitalar, ou mantivessem uma após minha derrota. Por que não estou em um hospital? Não que eu não confie em seus amigos, mas se bem me lembro, nenhum deles sabe nada sobre medicina. Olha, eu pensei que nenhum hospital aceitaria você, pelo menos não sem mentir um pouco. Sonic respondeu antes de olhar para baixo, envergonhado. Claro, eles surtaram quando te viram. Eu consegui convencê-los de que você seria inofensivo, mas mesmo assim eu tive que ser muito minucioso. Não posso culpá-los por isso, no entanto. Quero dizer, veja da perspectiva deles, você é, Eggman. Eu interrompi. O cientista mais maligno e desprezível que já nasceu em Mobius. Sim, e a atitude deles piorou quando deixamos claro que você não tinha amnésia, bem, o tipo que faz de você uma pessoa completamente diferente, e que a pessoa que eles estavam ajudando era outra pessoa, que você realmente era Eggman tentando ser bom. Sabe, se eu fosse um dos seus amigos, ficaria feliz se o vilão mais perigoso que já existiu não apenas decidisse abandonar seu passado para trás, mas também tentasse fazer as pazes fazendo coisas boas, sem raiva ou medo do que ele fará, mesmo que pareça falso. Eu disse. Especialmente quando o vilão de alguma forma ficou musculoso o suficiente para sobreviver a uma luta com Shadow e ser baleado a queima-roupa por um robô. Simplesmente sobreviver? Ele repetiu em um tom incrédulo. Você não era apenas páreo para ele, você o fez sangrar. Até ele admite isso, embora em particular. Você também quebrou a mão direita dele. Não muitos, risque isso, ninguém pode se gabar de fazer algo assim com a forma de vida suprema, nem mesmo eu, e eu sou Sonic. E quebrei meu braço inteiro por causa dos meus problemas. Eu disse, gesticulando para o braço e estremecendo um pouco. O que, para registro, ainda dói. Bem, a mão dele também. Sabe, foi engraçado vê-lo tentando pegar um pedaço de pau do chão só para perceber no último minuto que todos os ossos da mão direita estavam quebrados até ele gritar. Para ser a forma de vida suprema, sua cura é bem ruim. A menos que, Sonic, há quanto tempo estou em coma? Sonic usou os dedos para contar o tempo, típico. Nunca tinha notado que os mobianos tinham 4 dedos, pelo menos aqueles que tinham mãos de verdade em vez de asas ou tentáculos. Uma semana, eu acho. Não tive tempo para isso, eu ainda tinha que ajudar as pessoas, você sabe. E a mão do Shadow? Ainda tão quebrada quanto seu braço. E para registro, ele está absolutamente lívido. Uma semana. Talvez tenha algo a ver com eu estar aqui, ou eu estava pensando demais e Shadow não conseguia se curar mais rápido que humanos. Quer dizer, talvez os pick-ups de saúde fossem uma coisa real. Deixei isso de lado por um momento, decidindo focar em Shadow estar bravo comigo. Sonic usou lívido em vez de bravo ou furioso, então ele realmente deve ter ficado puto, e não só porque eu não tinha sido destruído. De que, eu derrotá-lo em alguma coisa, ou eu estar vivo. Eu não era idiota, Shadow deixou suas intenções bem claras quando disse que me destruiria. Ambos, e ele ainda quer destruir você. Fiquei tentado a dizer que ele poderia tentar, mas isso não ajudaria minha situação atual. De qualquer forma, como você está se sentindo, grandão? Ele perguntou, dessa vez com um tom mais feliz.
O peito dói, e o braço não está totalmente curado, mas de resto estou em forma como um violino. Eu disse. Diga, eu não deveria estar, sei lá, sendo vigiado por guardas ou algo assim? São 5 da manhã, todos eles estão dormindo, e além disso, eles realmente pensaram que você não conseguiria escapar dessas correntes. Por que não conversamos um pouco antes de encarar a multidão? Claro, por que não? Eu mesmo estou dormindo há uma semana. Eu respondi. Diga, por que você fala assim? Assim como? Assim, com esse sotaque gíria de fazenda e, bem, simplicidade geral em vez de misturar jargões técnicos com insultos floridos. Eu tinha certeza de que não usava jargões técnicos, e me perguntei por que ele sabia disso. Talvez anos lutando contra mim ao lado de Tails o tenham afetado? Mas entendi o que ele quis dizer. Eu te disse, eu quero deixar essa vida para trás, incluindo o jeito de falar. Além disso, eu vi vídeos meus gritando com você, e deixa eu te dizer, eu pareço ridículo. Eu disse antes de rir, Sonic rindo ao meu lado. E, com você sempre dizendo, eu odeio aquele ouriçó e tudo mais. Ele disse, me fazendo rir mais. Não era só para garantir que eu tinha mudado e não me importava se ele me insultasse, era genuíno. Para aqueles que se perguntam o porquê, o dublador de Robotnik, tanto para Adventures quanto para Satan, também era de Homer, e Tio Patinhas, e Macbeth de Gárgula, e Kit, e muitos outros, sendo basicamente nossos Jim Cummings, mas Homer era seu papel mais famoso, e às vezes Robotnik falava exatamente como Homer, gritos idiotas incluídos. Para registro, Gronder também era de Moe Peter Griffin, então imagine um robô idiota falando com a voz do que possivelmente é o pior pai e marido da história dos desenhos animados. Isso sem contar os muitos pop-ups do YouTube em que Robotnik estrelou, tanto em inglês quanto em espanhol. E pingas, não posso esquecer os pingas. Ainda não disse, mas vou. Nós dois conversamos um pouco mais sobre meu momento mais bobo e rimos deles por um bom tempo. Até eu fazer a pergunta, a que atormentava minha mente, desde que acordei neste mundo e decidi transformar Eggman em uma pessoa melhor. Eu sabia que tinha potencial e um bom motivo, uma falta de motivação para dominar o mundo, mas, você acha que eles vão me perdoar? Sonic parou de rir e olhou para mim. Perdoar você? Por quê? Ah, certo, eu tinha esquecido, ele ainda era Sonic. Por tudo. Olha, eu ainda não me lembro de todo o mal que fiz, mas o que eu lembro é de querer chutar sua bunda até o ponto da obsessão, dominar o mundo e fazer um parque temático cafona para satisfazer meu ego. O que tem que ser mais importante de tudo, ter conquistado o planeta inteiro e aterrorizado ele e seus habitantes por quase meio ano. Os olhos de Sonic se arregalaram em compreensão, antes de suspirar. Sim, aqueles foram tempos ruins, para todos. Muitas pessoas não vão acreditar que você mudou. Ele então olhou para mim. Mas para ser justo, muitos também não acreditaram quando Shadow decidiu se tornar um herói. Shadow nunca atingiu nenhum de seus objetivos. Sim, mas o que ele queria fazer era pior do que qualquer coisa que você fez. Querer destruir Mobius de uma vez, se aliar aos Black Arms porque o líder deles o tentou e disse que, já que ele tinha o sangue deles, ele tinha que ficar do lado deles, e tecnicamente ser uma arma viva de destruição em massa com moral bastante ambígua. Isso é ignorar o fato de que ele ainda é um idiota de primeira classe cuja primeira resposta a qualquer coisa perigosa é tentar destruí-la. Se as pessoas puderem perdoá-lo e aceitá-lo, elas farão o mesmo com você.
Além disso, você já fez algumas coisas boas, como aquelas turbinas eólicas ou os overcars. E isso sem contar a defesa da Floral Forest Village daqueles badniks. Ele disse antes de pensar um pouco. Ok, os overcars são meio redundantes dada a simplicidade da Floral Forest, e alguns podem pensar no ataque como um estratagema para fazer você parecer bem. Pelo menos até verem aqueles buracos escancarados no seu peito. Tem também aquele canhão elétrico. Canhão elétrico. Tails me disse que era chamado assim. Bem, não realmente, mas algo sobre drivers de massa e canhões elétricos compartilhando um princípio de algo assim. E, Tails? Eu disse com um sorriso. Sempre gostei de jogar como ele quando eu tinha literalmente a idade dele, antes de CJ e os amigos entrarem em cena. Você se lembra de alguma coisa dele? Só que ele é um garoto raposa de cauda dupla que pode usá-las como lâminas de helicóptero para se impulsionar pelo ar, assim como Creel com suas orelhas, e que é quase tão inteligente quanto eu, mas também pode ser um pirralho malvado. Forces não o pintou como o cara mais legal. Quero dizer, pode apostar que ele pode ser um pirralho. Nós dois rimos disso antes que uma voz vinda da porta gritasse: "Não, eu não estou." Sabe, não seria loucura acreditar que foi a própria porta que disse isso, dado o mundo em que eu estava. Mas não, 5 segundos depois, Amy Rose, Tails, Knuckles, Vanilla, Creel, X e o Shawtix desceram enquanto a porta desabava devido a ela simplesmente não ter sido projetada para pessoas bisbilhotando como de costume. Eu disse isso. Pingas! Ok, eu pensei isso, e gramaticalmente não fazia muito sentido, já que eles não estavam tecnicamente me bisbilhotando, mas ainda assim, pingas. Senhor Eggman. Eggman. Tchau. A família Floral Forest veio até mim e me abraçou. Você nos deixou todos preocupados. Eu só tinha uma coisa a dizer. Sabe, esse tipo de coisa funciona melhor quando há um espelho unidirecional na sala.